que nós já podemos começar. Eh, a sessão está sendo gravada, então quem perder alguma parte pode assistir novamente depois. Então, dar as boas-vindas oficialmente ao nosso webinar sobre as novidades do Willon, no primeiro e segundo trimestre de 2025. Então, a gente vai passar sobre o panorama das principais atualizações, né, destes últimos trimestres e falar do detalhamento técnico de cada uma delas. Eu sou o Braulio, eu sou Technical Growth Manager na Willon, e a Angélica Halenkova está me acompanhando, que também é Technical Growth Manager, e a gente vai estar conduzindo a sessão hoje. Bom, então, antes de iniciar, queria convidar todos para a nossa conferência de Telematics and Connected Mobility, que vai acontecer nos dias 10 e 11 de setembro, em Vilnius, na Lituânia. E esse evento ele vai ser uma oportunidade de articular com a nossa rede de parceiros e também a gente vai mergulhar nas tendências que estão moldando o nosso setor, né, tanto de inteligência artificial, IoT, integrações, analytics, plataformas e muito mais. E os parceiros da Willon têm um desconto de 50% no ingresso, então escaneiem esse QR Code para adquirir o ingresso. E falando também do Willon Challenge Dakar, que vai acontecer em janeiro de 2026. Então, é um rally que vai ser feito na Arábia Saudita. É uma oportunidade única dos nossos parceiros de participarem desse momento com esse tipo de interação única, né, nas areias da Arábia Saudita. E você, parceiro, vocês podem acumular pontos participando de webinars, postando nas redes sociais, deixando comentários nos chats. E à medida que você vai acumulando pontos, você troca por bilhetes. E esses bilhetes vão ser sorteados e 3 sortudos aí vão ter a chance de ir para a Arábia Saudita com a nossa comitiva da Willon, com os custos cobertos pela Willon. Então, não deixem de participar, escaneiem o QR Code para ter mais informações sobre o desafio e sobre como acumular os pontos, tá bom? Bom, então falando por que a gente está aqui, a nossa visão de produto, né? Então, a gente hoje vai falar das funcionalidades que foram trazidas nos últimos trimestres e eu vou começar explicando o problema de negócio que a gente resolve com essa funcionalidade e detalhar tecnicamente o funcionamento dela. Então, eu queria convidar todos vocês para participarem ativamente na sessão. Então, vocês vão ter a sessão de perguntas e respostas, né, de Q e A, para mandar suas perguntas. A minha colega Angélica vai estar lendo essas perguntas no final da sessão. E se tiver perguntas que não forem respondidas durante a sessão, podem ficar tranquilo que a gente vai responder elas individualmente depois. E se vocês quiserem levantar comentários gerais ou fazer discussões, fiquem à vontade para usar o chat. Esse feedback é essencial, a gente está contando muito com a participação de vocês, com a interação de vocês durante esse webinar. Bom, então, falando da agenda, vou começar falando do Willon Local 2504, a último lançamento, as atualizações da funcionalidade de atividades, melhoria na ferramenta de diagnóstico, melhoria na tabela de estatísticas, filtragem de mensagens por sensor, atualização da interface de cercas eletrônicas e atualizações no CMS, nas funcionalidades de vídeo, a nova navegação do aplicativo móvel e também o formato novo da central de ajuda, né, o nosso Help Center. Bom, então, falando do Willon Local, para quem não sabe, então o Willon Local ele é a nossa versão do Willon para servidores locais, né? Então, a gente lançou a versão 2504 agora em abril, e anualmente a gente lança essas versões do Willon Local depois de um processo bem cuidadoso de introduzir as funcionalidades no Willon Hosting, testar essas funcionalidades, receber os feedbacks de vocês, parceiros, e refinar para então colocar na nossa solução 2504. Ali. Então, é um processo bem extenso para garantir que essas funcionalidades vão estar na melhor forma para atender às necessidades de vocês.
Então, basicamente, grande parte do que eu vou falar também, a gente já implantou no Will on Local, então, eh, o que vai entrar nesse novo lançamento, são as atividades, né, então você vai conseguir gerir as ações que precisam ser tomadas a partir de eventos que aconteçam dentro da sua frota, o diagnóstico para monitorar proativamente a saúde do hardware telemático, controle de veículos elétricos por meio de sensores e reconhecimento de cargas de bateria, integração com o Fleetio para manutenção, a integração com o Twilio, que é uma ferramenta para envio de SMS, melhoria nos relatórios, principalmente da tabela de condição ecológica, que agora considera os períodos estáticos também, né, e não só as viagens, a tabela de estatísticas também, a gente melhorou aí no Elon Local. Melhorias nas configurações de combustível, que permite que você exclua os drenos agora nas configurações do sensor, do cálculo do combustível, do consumo. Criação automática de sensores populares, baseado no tipo de dispositivo, a gente seleciona alguns sensores que são mais comumente criados para ajudar no processo de configuração das unidades, e as melhorias na interface, tanto de cercas e outras telas no geral. Então, são uma série de melhorias aí que entraram nesse pacote do Real on Local 2504. Bom, então, começando agora com as funcionalidades no Elon Hosting, então a gente já tinha introduzido a funcionalidade de atividades como sendo uma estratégia para os nossos parceiros conseguirem gerir de maneira mais centralizada todas as ações que precisam ser tomadas na operação da sua frota, né? Então, tanto alarmes que são recebidos, excesso de velocidade, uma série de eventos que acontecem, a funcionalidade de atividades permite que você gerencie isso tudo de maneira centralizada, definindo responsáveis, atribuindo prazos. Então, essa é a grande vantagem, né, que ela vem trazer. E as principais atualizações desses primeiros trimestres é que hoje a atividade ela não está mais relacionada a eventos. Então, ela é um objeto que pode ser criado independente dos eventos, tanto por meio de uma criação disso na aba de atividades, ou como uma ação de um alerta. Então, quando você cria um alerta para um alarme de SOS, você pode definir quem vai ser o responsável, qual vai ser a prioridade para essa atividade que vai ser criada. E a gente também introduziu direitos de acesso de editar atividades, que permite você controlar totalmente, né, a criação, a gestão das atividades, e editar status de atividades e gerenciar comentários, que aí vai permitir a atuação exclusivamente nas atividades que são de responsabilidade de determinado usuário. Então, isso facilita aí a gestão da sua equipe utilizando essa funcionalidade. E lembrando que todos que tiverem o direito de gerenciar eventos terão automaticamente, por padrão, né, os direitos relacionados a atividades. Falando então de mais algumas atualizações, ainda na funcionalidade de atividades, a gente traz então o relatório com o histórico de atividades, e então a gente incluiu uma tabela que permite que você busque nas unidades ou grupo de unidades quais foram as atividades criadas para cada uma delas, com o responsável, com as descrições nesses campos, né, da tabela. A gente também permite registro do histórico de comentários com a informação de quem editou e quando, isso lá na tela da própria atividade. E também a gente atualizou as APIs agora, permitindo a criação da atividade, né, como uma entidade que não depende de eventos mais, e atualizar os métodos para atualizar essas atividades e também para obter as mensagens das atividades. Isso foi melhorado aí nas APIs para permitir que seja usado nas aplicações e customizações baseadas no Will. Falando então do diagnóstico de hardware, então essa foi uma funcionalidade que foi trazida com o objetivo de trazer mais visibilidade à saúde do hardware telemático da frota, né? Então a gente sabe que obter os dados com qualidade, com a frequência necessária, é um ponto crucial para a gestão da frota.
Então a ferramenta de diagnóstico ela vem para permitir que você atue proativamente, preventivamente, nessas em incidentes que eventualmente podem indicar, alguma falha ou algum problema nesse hardware. Então, atualmente, o que a gente trouxe de melhorias nesses trimestres, de 2025, foi a possibilidade de especificar parâmetros de monitoramento nos critérios de incidente. Então, agora você pode estabelecer faixas de tensão, nas quais, as quais configuram um incidente, frequência de mensagens, nível de bateria, tudo isso permite você estabelecer uma precisão maior do momento onde esses incidentes são gerados. A gente também criou um relatório, para incidentes, então existe uma tabela que permite que você visualize todos os incidentes relacionados a determinada unidade. E também um alerta que é acionado quando há uma mudança no estado do hardware. Então, se seu hardware está em bom estado e por algum motivo ele requer atenção, você pode configurar um alerta com as ações comumente configuradas nos alertas, né? Para notificar por e-mail, para notificar no aplicativo móvel, para poder enviar um comando, fazer o que você eh, achar melhor para poder trazer mais consciência e controle sobre essas mudanças de estado. Então, falando agora da tabela de estatísticas, então, a tabela de estatísticas ela tem como objetivo reunir, numa folha de rosto, assim, as informações principais, né, agregadas e consolidadas de um relatório. Então, essa nova tabela de estatísticas, ela permite fazer cálculos ainda mais complexos dentro do Willow. Então, vai eliminar a necessidade de você gerar em Excel o relatório para depois cruzar informações e obter campos específicos. Agora você consegue fazer isso tudo diretamente no Willow, na tabela de estatísticas. Então, as principais atualizações foi a possibilidade de usar colunas personalizadas usando dados de tabelas distintas. Então, você pode cruzar, por exemplo, o consumo de combustível da tabela de horas de motor com o consumo de combustível da tabela de viagens, e aí subtraindo um pelo outro, você obtém o consumo durante os períodos de ociosidade. Então, hoje você consegue fazer conversar essas duas tabelas usando a calculadora ali nas colunas personalizadas. Filtragens específicas para cada tabela dentro de um mesmo modelo de relatório. Então, agora é possível especificar os filtros por tabela e fazer com que isso, enfim, afete a visualização de toda a tabela de estatística. E o formato da duração, né, que hoje agora a gente permite, que seja feito em dias, horas, minutos e segundos. Então, por exemplo, se você tem várias horas de motor, milhares de minutos, e você deseja ver em dias ou em horas, você consegue facilmente mudar isso para deixar a visualização ainda mais amigável e fácil para tomada de decisões. Então, uma outra dor muito grande, né, que a gente identifica na gestão de frotas é você garantir a qualidade do seu dado, né. Então, você ter certeza de que aquela informação que você tá aquele dado que você está utilizando para basear suas decisões de negócio, eles são verdadeiramente confiáveis. Então a gente trouxe essa melhoria da filtragem de mensagens por sensores. Então, além das filtragens já existentes, agora você pode incluir um sensor para filtrar os dados, as coordenadas de uma mensagem que em um determinado sensor teve um valor nulo. Então, isso permite que você crie, enfim, configure nos sensores condições que vão afetar a confiabilidade dos dados, e se essas condições forem atendidas, aquela coordenada vai ser desconsiderada. Isso aí garante que você vai ter uma base mais limpa e um dado mais confiável para tomar decisões, né. Você consegue acessar essas configurações na aba avançadas das propriedades da unidade. E, apesar da gente filtrar, né, a gente desconsidera as coordenadas da mensagem, porém a mensagem segue salva. Então você consegue acessá-la na aba de mensagens e os parâmetros eles seguem válidos. Atualização da interface de cercas eletrônicas. Então a gente
melhorou, atualizou a base, a interface para ficar com mais consonância com a aba de monitoramento, né, ficar mais similar ao que a gente já tem na aba de monitoramento, deixando ela mais limpa, mais moderna e mais fácil para visualização. Então, a nível de funcionalidade, ela permanece a mesma, porém, houve uma melhoria no código que vai ser muito importante para a gente trazer novas melhorias no futuro. Então, a gente está preparando o terreno aí para melhorar ainda mais a funcionalidade. Bom, então falando agora das atualizações relacionadas ao CMS, né, que é a nossa interface de gerenciamento de contas e recursos. Então, falando da revisão da aba de serviços, a melhoria no faturamento por códigos de ativação e atualização dos motivos para a exclusão de unidades. Vou falar de cada um deles agora nos próximos slides. Então, a revisão da aba de serviços, ela vem com para atuar num problema, numa dor, na dificuldade de encontrar um serviço nessa aba. Então, você tinha ali uma série de serviços listados e você, buscava por eles para poder saber quais você ia habilitar ou limitar. E isso acabava onerando bastante, né, essa parte administrativa, gerando uma tarefa que não gera tanto valor, né. Então, para isso, para resolver essa dor, a gente redesenhou a aba de serviços para facilitar a navegação. Então, hoje a gente contém com agrupamento em categorias que você pode utilizar para navegar mais facilmente pelos serviços. Essas categorias são básicos, serviços básicos, relacionados a sites, aplicativos e mapas. Então, isso facilita bem a identificar o serviço que você quer atuar. E, lógico, a gente também trouxe a busca por palavra-chave. Então, você pode usar a ferramenta de busca ali no topo e encontrar o serviço que você queira editar. Eh, Lembrando que você não precisa saber exatamente o nome do serviço, se você colocar uma palavra, parte ou já vai haver uma busca inteligente para poder indicar esse serviço. A gente limpou campos desnecessários e agora a gente também identifica inconsistências. Se houver algum bloqueio por regra de hierarquia, algum serviço que não pode ser concedido para essa conta, devido a alguma particularidade da hierarquia do serviço, isso também vai aparecer como um sinal de atenção, enquanto você estiver configurando aí a sua aba de serviços. Falando então agora da melhoria no faturamento por códigos de ativação, então essa melhoria ela vem principalmente para aqueles parceiros que atuam com uma rede de distribuidores, né, porque ela vai facilitar e tornar mais transparente o processo de faturar as unidades para esses distribuidores. Então, a gente vai introduzir um tipo de serviço no Willon, no qual as unidades só são ativadas e faturadas depois de ingressar um código de ativação. Antes disso, ela não se torna ativa. E a conta principal, ela concede pacotes de códigos aos seus distribuidores, que então eles vão poder oferecer esses códigos para os seus clientes, e você vai ter um controle maior ali dos que efetivamente estão usando as unidades ou não. A gente vai permitir essa gestão por meio de um direito de acesso de gerenciar código de ativação, que vai ser introduzido, e um código vencido é retido nas propriedades da unidade. Então, se venceu um código, uma unidade foi desativada, você consegue visualizar esse código lá para saber por que, que ela foi desativada, né? Entender que está relacionado à validade do código. E para os parceiros vai ser possível mudar a cobrança de um serviço da cobrança padrão para baseada em códigos. Então, isso é uma mudança aí para facilitar quem tem esse modelo de negócios com distribuidor, acaba sendo bem mais aplicável. E falando em serviços também, a gente também está disponibilizando a integração com o Twilio, né, para envio de SMS, que é muito mais fortemente usado ali nos países da América do Norte. Então, agora falando da atualização das razões de exclusão, então esse é um ponto importante para o nosso crescimento enquanto comunidade, Willon, né, nosso crescimento mútuo no negócio. Então entender por que que uma unidade foi excluída. Então, para evitar que um motivo se repita, para evitar permanecer no mesmo erro, a gente precisa, interpretar, analisar, estudar esses motivos. Então,
Antes a gente permitia, por exemplo, excluir uma conta com várias unidades e não obter um feedback de qual razão essa conta foi excluída, por que essas unidades foram excluídas. Então agora a gente incluiu essa janela. Toda vez que você deleta mais de 10 unidades, ou uma conta inteira com unidades, ela vai aparecer para que você tenha que selecionar o porquê. A lista ela vai estar organizada em 2 blocos principais, então vão ser as razões relacionadas à nossa iniciativa e as razões relacionadas à frota ser transferida para outro provedor. Então, por por alguma outra razão de negócio, aquele cliente não vai mais, fazer negócio com o parceiro. E você consegue selecionar várias opções, né, então, eventualmente, você está insatisfeito com falta de recursos e também com o serviço, você pode colocar os 2, porque a gente sabe que muitas vezes essas decisões de excluir uma unidade, elas podem ter diferentes motivações. Falando agora da funcionalidade de vídeo, a gente está colocando ela por padrão disponível para todas as contas principais. Então, todos os clientes, né, todos os nossos parceiros que têm um serviço com a Willon já terão o módulo de vídeo, a funcionalidade de vídeo habilitada. E essa funcionalidade vai permitir que diretamente você já possa adicionar os seus pacotes de dados para poder consumir vendo os vídeos em tempo real ou fazendo reprodução dos vídeos, salvos no dispositivo. E não vai ter mais a necessidade, né, de solicitar ao seu gerente de negócios para poder liberar o vídeo para você, porque você já vai ter ele ali por padrão e consumir, na medida que você quiser comprando os pacotes. Falando então de uma outra melhoria na funcionalidade de vídeo, essa melhoria ela vem com o objetivo de facilitar aquele processo de compartilhar os arquivos de vídeo com terceiros. Muitas vezes a gente precisa confirmar um sinistro que aconteceu, no na operação de um veículo para poder obter, o valor, o ressarcimento da seguradora, por exemplo. Então, eles não vão ter acesso ao Willon, eles precisam visualizar essa prova de alguma maneira, e agora a gente consegue, na aba de vídeos, clicar e gerar esse link, e definir um período também, o tempo máximo de duração é 48 horas, e também é possível, por meio de um alerta, você criar uma mensagem, né, editar o texto da mensagem, seja para ser enviado por e-mail, no aplicativo móvel. Você vai selecionar ali a tag, a etiqueta vídeo underline link, e entre parênteses você pode especificar, por quantos minutos você quer que esse link permaneça ativo. Então, existem essas 2 maneiras de gerar, tanto abrindo ali no diretamente na funcionalidade de vídeo, como por meio de um alerta. Uma vez que acontecer um sinistro, uma colisão, já vai ser gerado, automaticamente esse link de vídeo e enviado para quem quer que você queira especificar. Falando agora do nosso aplicativo móvel, a gente fez, um redesenho na navegação. Na tela, então, de monitoramento e a tela de unidades, a gente, mesclou as 2 em uma única tela. Então a gente vai ter essa parte, essa camada inferior no qual você visualiza as unidades e no topo você vai ter o mapa. E você consegue arrastar essa camada para cima para visualizar as unidades por completo ou para baixo para poder ter uma visão unicamente do mapa. E na própria lista de unidades a gente vai ter todo o detalhamento, dos dados de telemetria, dos sensores configurados. Se você clica na unidade, você consegue visualizar esses detalhes específicos da unidade e você também consegue visualizar um histórico, dos últimos dias, de como, se comportaram esses dados, esses parâmetros, na sua unidade. Então a gente está tornando o nosso aplicativo móvel, cada vez, mais robusto para garantir que você vai ter uma experiência e acessar as informações que são caras para o seu negócio diretamente ali do seu bolso e com muita facilidade no dia a dia. Então, falando agora, muito além da plataforma, a gente busca estabelecer, no nosso ecossistema, uma comunicação muito clara, porque a gente acredita que o nosso produto, ele precisa, né, de uma documentação que seja,
fidedigna, completa e que ajude os nossos parceiros a usar as funcionalidades da melhor forma. Então, a gente trouxe uma atualização muito importante na central de ajuda, porque a gente tem certeza que ela é a chave para um trabalho autônomo e para que os nossos parceiros consigam usufruir o máximo aí das ferramentas do Will. Então, o que a gente fez, a gente relançou a central, né? Vocês vão ver que o design está bem diferente. Agora permite também você modificar para o padrão escuro ou claro. Mas os nossos links, né? Os links já existentes que vocês tinham acesso ou que vocês já tinham salvo na sua barra de favoritos, eles permanecem os mesmos, vão te direcionar para o mesmo destino. A diferença é que agora o design é diferente, a velocidade é muito melhor, né? Foi otimizado para se tornar mais fácil a navegação. A gente também melhorou a nossa ferramenta de busca por similaridade, então, ao buscar um tópico na ferramenta, na central de ajuda, a nossa busca está muito mais inteligente. E também a gente fez uma atualização a nível técnico, né, de como são feitas as mudanças do texto no Help Center agora, no central de ajuda. A gente está usando o Markdown e o GitHub, e isso facilita muito a formatação do texto, de um jeito muito mais simples, muito mais rápido e muito mais fácil. Isso vai garantir que a gente mantenha a nossa central de ajuda sempre atualizada e o mais rapidamente possível. Bom, pessoal, chegamos nas etapas finais agora, já estamos no fim do webinar. Então, convido vocês a conhecer um pouco mais sobre os nossos planos de desenvolvimento para o resto de 2025, né? Então, apontem seu celular, escaneiem esse QR Code, lá vocês vão poder verificar o roadmap do Willon para o resto do ano. Então, convido vocês a darem uma olhada no que vem por aí, o que a gente está trazendo de novidade. Também quero convidar para vocês para um webinar com um parceiro nosso, a Intelbras. A gente vai então ali falar, né, eles vão falar muito da linha de produto deles, focado no rastreamento ao vídeo inteligente. Vai acontecer no dia 8 de agosto, às 11 horas, no horário de Brasília. Então, não deixem de se inscrever. Escaneiem esse QR Code para poder acessar o link do Zoom e já fazerem a inscrição. E também aproveitar para deixar os nossos contatos, né, o meu e da Angélica. Como eu falei, nós somos do time de Technical Growth Manager e de Technical Growth, né, como geral, crescimento técnico. E nós somos responsáveis por auxiliar nas capacitações, na formação dos parceiros para usarem a solução da melhor forma e também na implantação de projetos. Então, a nível de seleção de hardware, de indicação de integrações, ajudar a configurar o Willon para atender a demanda dos seus clientes, a gente estará muito feliz em ajudar vocês com esses projetos. Então, entre em contato com growth@willon.com. A gente também está compartilhando um artigo no QR Code que explica em detalhes as nossas atribuições, então para vocês saberem tudo que vocês têm de serviços disponíveis aí por meio do gerente de crescimento técnico, né? Nós, Technical Growth Managers, podemos oferecer. Bom, muito obrigado, pessoal. Agora vou dar um espaço para vocês interagirem, perguntarem. Então, perguntar para a Angélica. Angélica, temos muitas perguntas aí, selecionar algumas para a gente discutir aqui na chamada. Não, muitas, mas podemos discutir. E agora vou ler a pergunta. E a pergunta é: como alterar o user do cliente na plataforma? Certo. Bom, alterar o usuário do cliente, você pode fazer isso tanto na interface de monitoramento quanto no CMS, que é a interface de gerenciamento. Basta você criar um usuário e você precisa, enfim, selecionar que o criador desse usuário seja o usuário principal da conta onde você quer que o usuário pertença. Então, se você quiser alterar os usuários já existentes, você consegue no CMS buscar facilmente qual conta que pertence a esse usuário
e editar os direitos de acesso, modificar a senha, reduzir enfim, limitar acesso, isso tudo é muito facilmente feito ali nas 2 interfaces, beleza? Obrigada. Sim. E também temos mais uma pergunta pequena, se há alguma novidade da integração com o WhatsApp? Ah, sim. Bom, vocês vão ver lá no nosso roadmap, a gente fala disso, né, a gente sabe que a integração com o WhatsApp, ela é muito pedida pelos nossos parceiros. No Brasil, a gente usa muito, né, o WhatsApp nas operações diárias. Hoje eu não consigo falar para vocês, a nível de funcionalidade, algo concreto, como está, mas, está descrito no nosso roadmap. Então, aguardem pelas novidades. Assim que a gente tiver algo mais concreto, a gente vai compartilhar, pode ter certeza. Mais alguma pergunta? Não? Bom, Hum. vamos ver se dá alguns minutinhos, talvez se o pessoal quiser fazer alguma pergunta na sessão de Q&A, fiquem à vontade, eh, senão a gente espera um pouquinho, ver se tem mais alguém, deixa eu ver o chat aqui. Sim, temos mais perguntas, vou ler. Uhum. No relatório automático enviado por e-mail, o sensor atribuído ao rastro não tem legenda para o cliente saber do que se trata a variação de cor. Algum plano? Bom, a gente teria que ver especificamente a configuração desse relatório. Quem foi a pessoa que perguntou? Acho que às vezes não está anônimo, às vezes tem o nome, né. Raino Silva. O Raino? Ah, Raino, tudo bem. Que bom ter você aí no nosso web, né. Raino, manda pra gente, manda para o time de suporte exatamente qual é esse relatório, porque a gente consegue sim identificar, de qual sensor se trata. Isso vai depender de qual tabela você está usando, mas, por exemplo, na tabela de segmento de sensor ou na tabela de sensores digitais, você consegue especificar, de qual sensor está se tratando. Você consegue colocar colunas para cada sensor. Então a gente teria que ver esse modelo de relatório específico para saber como te ajudar. Mas muito obrigado pela pergunta. Te convido a mandar para a gente poder atuar aí e te ajudar. E mais alguma pergunta de Lucas Mendes. Brevemente, terá alguma ferramenta para facilitar a criação de sensores personalizados? Um suporte com nível de conhecimento básico às vezes tem muita dificuldade em serar os sensores criar sensores através dos parâmetros de hardware. Ah, sim. Bom, Lucas, muito boa sua pergunta, obrigado pela pergunta. O que a gente trouxe mais recentemente, né, não foi nesse ano, mas veio e ajudou bastante, foram as sugestões de criação de sensor, né. Então essas sugestões, se você observar quando você cria uma unidade, seleciona o tipo do dispositivo, já vai aparecer no topo da aba de sensores, a indicação de alguns sensores utilizando os parâmetros que são mais comumente usados para aquele tipo de dispositivo. Então isso já ajuda a ter uma noção de quais são, os que você vai muito provavelmente precisar, mas, de qualquer forma, acessando o willon.com, você consegue pesquisar cada um dos dispositivos, você tem acesso à lista de parâmetros explicando o que cada um deles fazem. Para alguns fabricantes, a gente tem, eh a nossa IA, a nossa assistente de inteligência artificial que responde perguntas específicas sobre criação de sensores. Então eu te recomendo usar essas ferramentas e, óbvio, se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma dificuldade para criar um sensor, manda também para o nosso suporte que a gente vai responder prontamente. A gente sabe que talvez no início é um pouco desafiador, mas a gente está trabalhando e oferecendo as ferramentas para tornar isso cada vez mais fácil, beleza? Também, há alguma previsão de melhoria de funcionalidades para o aplicativo Logistics? Hoje a gente não tem em vista, inclusive acho que no roadmap não menciona, então não temos. Uhum, e acho que é isso. Obrigada muito, Braulio, pelas respostas. E também temos uma sugestão
de Lucas. Obrigada. Beleza, maravilha, Angélica, muito obrigado por ler as perguntas. Bom, pessoal, se não há mais perguntas, eu encerro então o nosso webinar. Muito obrigado pela participação de todos. A gente vai disponibilizar a gravação para quem quiser perder alguma parte, ver o, enfim, a parte que perdeu futuramente. E fiquem ligados aí nos próximos webinars que a gente vai fazer. E é isso, a gente se vê muito prontamente aí, muito em breve. Muito obrigado. Tchau, tchau.